Bom, essa foi a primeira de 3 telas que eu fiz durante uma maratona de pintura, né, que já tem um tempo, tem 1 ano praticamente, né, que eu fiz, na verdade. Só agora eu tô lançando esse conteúdo, e quem acompanha aqui o canal desde antes vai lembrar que foi um desafio que eu fiz de 48 horas pintando, né, acordado. Eu não consegui no final das contas ficar as 48 horas acordado, mas todo o tempo desse final de semana que eu reservei, né, que eu estava de fato acordado, eu estava pintando, produzindo arte. Então eu fiz uma série de desenhos de modelo vivo, de rascunhos, estudos, e alguns deles eu transformei em 3 telas, né? Então essa é a primeira delas, o primeiro projeto. Na época quem posou para mim foi a Priscila, né? Minha namorada na época ainda. E foi um projeto bem interessante de fazer, porque eu queria primeiro desenferrujar, né? Voltar a ter um pouco de contato prático com a pintura, que eu estava um pouco parado. E é uma coisa que eu não consigo hoje em dia priorizar tanto no meu dia a dia por causa da correria, com tatuagem e tudo mais. E eu sinto essa falta, né? A arte, a pintura de modo geral é muito uma terapia assim para mim. E eu também queria começar a pintar mais a óleo, né? Uma vez que a maioria das minhas telas mais antigas são em acrílica, e a tinta óleo é uma tinta que quando eu comecei a experimentar, assim, eu me apaixonei. E eu tinha vontade de fazer um pouco mais, então me propus esse desafio até com uma desculpa para eu poder pintar um pouquinho mais a óleo. Então você vê que eu fiz um esboço ali primeiro na tela. Primeiro eu tonalizei o fundo dela, né, de acrílico mesmo. Eu fiz essa base meio salmão, assim, de acrílico, para eu começar a trabalhar com os valores, né, de claros e escuros a partir de um tom médio. Depois eu esbocei com um lápis sanguínea ou séfia, né, esses lápis Conté, que são eles têm um pigmento um pouco mais forte, que parece até um pastel seco, uma coisa assim. E agora eu estou começando a blocar as áreas de sombra, né, com a tinta óleo. E aí esse é um processo que eu costumo fazer, assim, né, de observação e de começar a lapidar, né, dos blocos mais contrastados, assim, de luzes, para depois ir refinando, passando a limpo. Então você vê que com base no desenho de modelo vivo que eu já tinha feito nessa pose, na foto que eu tirei da Priscila também nessa pose, então eu já tinha estudado ela, a anatomia dela, a pose, a luz num desenho, e aí eu tô fazendo essa versão agora em tela. E tinha uma coisa que eu queria muito treinar, na verdade experimentar, brincar nesse desenho especificamente, é que ela estava usando uma espécie de encharpe, né, jogada ali no colo sobre os seios, que tinha uma certa transparência. Então era um tecido cheio de pedrinhas e penduricalhos, que eu achei que ia ser um desafio muito interessante de fazer. Você vê que já está meio que marcado ali o contorno dela, mas mais na frente eu vou renderizar, eu vou definir melhor, né, os detalhes e tal. Então agora você vê que eu entrei primeiro com os tons médios. A minha intenção nesses quadros, na verdade, era criar trabalhos com fundos diferentes, temperaturas diferentes. Então nesse eu escolhi esse tom meio salmão, assim, porque eu queria dar um ar meio vintage. Eu achei que essa encharpe, né, esse penduricalho, ele combinava com essa vibe, assim. Então primeiro eu joguei uns médios, que são ali uns vermelhos amarronzados, né, uns cores meio de barro, para definir o que seriam os volumes de maior som, as áreas de maior sombra ali na anatomia da pele, no rosto, embaixo dos seios e tudo mais, deixando, né, as áreas de luz ainda para fazer um refinamento. E depois eu joguei um tom mais escuro aí pro cabelo, que é um marrom quase preto ali, meio preto, deixando também umas áreas de luz onde seria o reflexo para eu vir, né, passando a limpo e melhorando. E aí agora sim eu tô entrando no rosto. Eu gasto sempre muito mais tempo, né, naturalmente no rosto. Eu tô entrando já com alguns tons mais claros, umas variações, né, uns rosas e tudo mais, para fazer os volumes da face, os tons de pele e os detalhes ali também nos seios. À medida que eu vou progredindo, assim, é muito comum, especialmente porque eu não tenho técnica muito acadêmica com a tinta óleo hoje em dia. Inclusive, né, a minha namorada atual, a Luma, ela estuda pintura. Eu já devo ter comentado isso aqui no canal, e na faculdade de pintura, né, ela tem contato com uma série de técnicas muito específicas, assim, de como usar materiais e tintas. Isso é muito interessante, está sendo um convívio, um contraste muito legal de ter, porque, por exemplo, tudo que eu faço, essa tela, por exemplo, é completamente no feeling, né, na intuição e na minha intimidade com aquele material e com outros materiais, o que eu consigo extrair dele. Então é um processo bastante acidental, em que eu vou experimentando, eu vou errando e acertando, eu vou fazendo e desfazendo também, né? Isso é muito
tem um lance de um equilíbrio aí entre você achar o ponto em que já tá bom, melhor você deixar do jeito que tá e tá bem resolvido, ou você querer mexer demais e acabar estragando. Quem nunca passou por isso, né? E numa pintura em que você se dedica bastante tempo, saber esse ponto às vezes é bem complicado. Então tem telas em que às vezes eu passo, vou e volto e tal, e aí eu acabo, né, destruindo ela propositalmente para recomeçar, refazer, e tem algumas que eu acerto, né, vou direto lapidando e tudo mais, e é muito interessante esse processo também de abraçar o acaso, lidar um pouco com o acidental, jogar com ele a seu favor, né, explorar de forma mais livre, sem a precisão, necessidade de ser totalmente preciso, né, como uma arte final de tatuagem, por exemplo. Então você vê aí que eu estou estudando primeiro o que seriam os desenhos que esse tecido tem ali, e agora já está mais enfático o contorno, o formato que ele faz sobre a anatomia. Eu achei isso muito legal de explorar, né? As curvas do tecido jogado ali sobre o decote. Então eu fiz uns desenhos meio abstratos que ele tinha, né? Como se fossem uns ornamentos que estão feitos com contas e pontos e coisinhas, e eu fiz um pouco mais solto ali, mas depois eu vim com um efeito de uma espécie de pontilhado mesmo, só que um pouco mais expressionista, mais solto, fazendo esses penduricalhos. Primeiro eu tô marcando o fundo, e aí eu escolhi um roxo, né, para contrastar com essa cor predominante do desenho, que é um tom quente, né, puxado para um salmão ali, mas tem bastante de amarelo nele. Então, como tem bastante amarelo, eu joguei um roxo no fundo para contrastar, um tom mais frio e complementar. E agora sim eu estou estudando o formato e o volume desses penduricalhos ali, e a ideia é que são vários fiapinhos, né, de linha colorido com uma contazinha na ponta e tal, são meio grossinhos. Então eu comecei a esboçar, né, esse movimento que eles fazem, e gastei bastante tempo nessa área porque era um tecido com muito detalhe, muito complexo, e eu queria pelo menos passar um pouco da impressão da quantidade de detalhe dele sem ficar muito garranchado, né, sendo o suficiente para explicar melhor e de alguma forma, né, dá a entender que tem uma certa transparência ali. Por isso eu mantive bastante do tom de pele embaixo, tom original. Então a minha ideia é fazer essa sobreposição aí de camadas. Então você vê que eu estou refazendo algumas coisas ali, mexendo de novo nas sombras, no braço ali do lado e tudo mais, e achando o melhor, né, tom e volume ali dos brilhos dos mamilos. Enfim, uma série de experiências para chegar, né, a um resultado mais interessante aí. Agora nesse processo já é muito mais de lapidação, né? Então você vê que a composição como um todo já está mais definida, a anatomia e tudo mais, que é bem importante no começo você pegar isso direito, achar um bom enquadramento, pegar uma boa composição. Eu falei pouco sobre isso, mas na verdade é o fundamental, porque se você começa a pintar em cima de uma composição que não está bem resolvida, quando você chega no final você gastou uma energia enorme e aquilo não está encaixando bem e tudo mais. Então é uma coisa que eu tento sempre ter atenção e que eu preciso realmente melhorar, inclusive, né? A parte do gestual que vai definir todo o resto, e às vezes eu fico muito afobado para começar a pintar e deveria talvez gastar mais tempo nesse estudo, mas isso é uma questão também de estilo pessoal, de abordagem, né, de cada um, da maneira de pintar. Infelizmente, em algumas partes eu fico muito na frente na tela, né? O ângulo que a gente botou na câmera aí não foi dos melhores, mas eu acho que dá pra ver boa parte do processo. Então, de alguma forma, consegui mostrar como foi o meu raciocínio, a construção aí desse desenho em etapas. Agora eu tô radicalizando um pouco mais ali no rosto, né? Definindo melhor o formato, o recorte do rosto, jogando esse branco no fundo. A minha ideia era criar uma luz que vem de trás. Você vê que eu joguei ali na franjinha do cabelo um branco também, como se tivesse uma luz vindo de trás do cabelo, iluminando e fazendo um contraluz ali que dá uma estourada mesmo. E aí eu joguei essa textura no fundo para dar esse efeito que eu tenho usado muito, né, em tatuagem e também em pintura, uma linguagem bem inspirada no estilo expressionista pós-impressionista aí do Van Gogh. Mas é mais solto, né, na minha pegada. Enfim, é um pouco dessa linguagem que eu peguei emprestada para trabalhar com textura, para trabalhar com movimento e para deixar um tom mais psicodélico sempre em qualquer, né, em algum detalhe, em alguma parte aí da minha arte, porque conversa muito comigo essa coisa essa textura, ela se mexe assim, quando você tá, sei lá,
em efeitos alucinógenos. Isso é muito interessante, né? Porque eu curto brincar com essa linguagem lisérgica e é o tipo de coisa que eu quero, na verdade, trazer mais ainda, né, pra minha pintura, mais textura, sobreposição de camadas, o caos mais intencional. Enfim, aí eu tô voltando ali no cabelo pra jogar um pouco mais de cor, né, um castanho, um amarronzado, pra fechar um pouco mais ali naquela área de brilho que tava muito aberta, deixar ele um pouco mais equilibrado, mais harmônico, acertar um pouco do volume e o formato das mechas. Ela tava com o cabelo bem curtinho, tinha cortado há pouco tempo na época, eu tava super acostumado também a desenhar ela com cabelão, então esse foi, na verdade, talvez um dos primeiros desafios, né, porque eu tava tão acostumado com a composição do rosto dela, com o movimento do cabelo e como ele ajudava a compor a personalidade e tal, então eu tive que adaptar, né, uma nova observação, né, o rosto da gente muda completamente com o corte, né, uma diferença tão radical. Então, se vocês olharem nos vídeos antigos, vocês vão ver a diferença aqui, né, tem quadros antigos dela aqui no canal, e agora um desse com cabelo curto, de um momento mais atual. Joguei umas sombras meio frias ali e terminando, últimos toquezinhos, esse é o resultado final. Esse foi mais um Pinta e Fala aqui no canal.